E aí galera, sejam bem-vindos ao Diário de Pecador, Vinão aqui na voz. Hoje eu gostaria de trazer um devocional para vocês, mas antes de começar eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal, ative aí as notificações, fique até o final desse vídeo, vai ser muito importante, porque a gente vai falar sobre inconstância e o perigo que é ser inconstante. Eu gostaria de ler Efésios 4:14, na versão Almeida Revista Atualizada, que diz assim: para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Perigo da inconstância é o título aqui que você viu desse vídeo. E não sei quando é que vai sair esse vídeo, se vai sair antes ou depois, mas em um vídeo que a gente tem um quadro aqui chamado Confissões, eu falei a respeito de disciplina, e disciplina ela está muito ligada, né? Quando você é indisciplinado, você consequentemente vai ser inconstante, e é nessas condições que eu me encontro em diversas vezes, em diversos momentos da minha vida. E a inconstância, ela é uma gangorra muito imprevisível, né? Então, uma hora a gente tá lá em cima com energia, com alto astral para fazer, a gente tá super motivado, e passa outros dias, outras semanas, a gente tá lá embaixo, a gente tá desanimado, sem energia, desmotivado a agir, a fazer, a continuar com alguma coisa que a gente está proposto na nossa vida, né? Então a inconstância ela é uma gangorra muito imprevisível. Uma hora você vai estar lá em cima, outra hora você vai estar lá embaixo, e isso é muito perigoso. Eu gostaria de trazer e contextualizar um pouco mais isso para nós aqui. O mal da inconstância é que ela está tão impregnada assim a nós, porque com isso, sabe, ela tá tipo tão enraizada assim no ser humano, nas nossas vidas, que a gente vive ciclos. E esses ciclos eles vão sendo bons e ruins, bons e ruins, bons e ruins. Se eu sou uma pessoa inconstante, consequentemente eu não sou uma pessoa disciplinada, isso pode me levar a viver um ciclo vicioso muito danoso na minha vida. Então sempre eu vou precisar de uma motivação externa, uma motivação de fora para poder fazer coisas que, se eu não fizer, isso pode prejudicar a minha vida. E tipo, eu não estou falando de prejudicar, de tipo, você vai sofrer um acidente, você vai morrer, não. Mas muito mais na questão emocional e talvez até na questão profissional. Eu já ouvi pessoas, colegas e amigos falando, olha, ia participar de um processo seletivo e acabei não indo porque eu fiquei com preguiça e eu decidi não ir no dia. E essa pessoa ela perdeu uma oportunidade de emprego, e isso prejudica, né, cara? Isso aí, a pessoa não quis ir porque ela estava com preguiça, ela não se sentiu animada de estar lá, né? Então isso cria um ciclo vicioso muito grande e a gente vai tão... eu estou bem hoje, não estou bem, não estou bem. E aqui sempre eu falo, né? Não é tipo, o pior dos mundos você não ter um dia bom. Isso acontece para todos. Mas sempre quando a gente entra nesse ciclo vicioso, é como se a gente nunca tivesse saído do lugar. Uma hora a gente avança, a gente dá passos grandes, só que quando a gente volta, a gente entra no ciclo de estar mal, nessa gangorra, a gente volta os mesmos passos e é como se a gente não tivesse saído do lugar. E eu li uma definição muito boa sobre a inconstância e o perigo dela, que é o seguinte: o inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade, dependendo da situação. É uma espécie de Maria vai com as outras das circunstâncias. Entenda, não é pessoas, é circunstâncias. Então, essa definição eu achei muito boa porque ele vai falar que essa pessoa ela tende a mudar de ideia com facilidade perante algumas coisas da vida. Então, vou dar exemplos aqui bem bestas, assim, mas... a Rafa não posicionou a câmera desse lado aqui. Não quero mais gravar.
sabe, são coisas tão simples que a gente vai deixando entrar, que isso vai se tornando esse ciclo. A gente tende a ser essa Maria vai com as outras das circunstâncias e uma hora que, como eu dei esse exemplo, né, cheguei todo animado para gravar e a Rafa não colocou a câmera onde eu queria. Ai, birrinha. E aí, do nada, eu fico de mau humor e eu, sabe, tudo vai por água abaixo. E o inconstante, ele não tem firmeza, nem segurança e nem perseverança para as coisas. Tiago 1, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz: que uma pessoa dessas não pense que alcançará alguma coisa do Senhor, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Nós sabemos, né, eu, você, a gente sabe que na nossa caminhada com Cristo a gente sempre vai ter uma chance de realmente não viver um dia bom, às vezes desanimar, parar pelo meio do caminho por circunstâncias e adversidades. Isso acontece, é normal. Só que também a gente é muito propenso a sempre precisar de motivações externas. Então eu vou trazer isso para o âmbito da igreja, é uma coisa que eu sempre venho falando com o Yuri, a gente sempre conversa, com uma galerinha da igreja a gente fala sobre isso, né? Que é um perigo muito grande a gente sempre depender de eventos, sabe? A gente depender de um acampamento, a gente depender de um retiro, de uma conferência. É bom, é ótimo, é incrível, eu gosto muito, apesar de que a gente que está na linha de frente, a gente trabalha que nem uns camelos no deserto. Mas a gente sempre fica dependendo dessas motivações, sabe, externas, assim. E o que eu disse lá no Confissões, se não saiu ainda, vai sair. Mas o que eu disse lá no Confissões sobre disciplina é a respeito disso, sabe? A gente seguir um caminho tipo assim, eu preciso aprender, e eu acho que o Nick Moretti falou isso, né? Eu preciso aprender que terão coisas que eu não vou ter que depender da motivação para fazer. Vai ter coisas que eu vou ter que fazer na marra, vai ter coisas que eu vou ter que fazer mesmo no dia mau, no dia chuvoso, no dia de frio, quando eu estiver cansado. E eu dou um exemplo muito claro que é ler a Bíblia. Tem dias que eu falo isso para algumas pessoas, né? Tem dias que eu acordo que durante o dia eu não quero ler a Bíblia. Tem dias que eu acabo não lendo. Tem dias que eu não quero nem acordar. Mas tem dias que eu não quero orar. Eu acabo não orando. Isso vai virando uma bola de neve tão grande, porque um dia que eu deixei de orar, no dia seguinte é uma brecha que eu dou para eu não orar nesse dia. Isso vai criando um ciclo muito vicioso. E aí quando a gente percebe, a gente está distante de Deus, a gente não quer orar, a gente não quer ler, a gente realmente está na profundidade assim, de inconstância terrível. Então isso seja na leitura da palavra, seja na vida de oração, seja na comunhão dos santos, né, que a gente está aqui reunido na igreja. A gente nem sempre vai estar motivado e firmes a fazer algo, mas a gente precisa, como o Tiago disse, parar de ser, como o apóstolo Paulo disse, não sejamos mais meninos. E aqui não é o sentido de ser feminino ou masculino, nem nada disso, mas é a gente parar de realmente ser infantil, ter essa mentalidade infantil de tipo assim, como eu dei o exemplo aqui da Rafa, eu não posso ser infantil de tipo assim, beleza, a Rafa não posicionou a câmera aqui onde eu queria, ela posicionou aqui, mas ela entende melhor, ela sabe melhor do que eu, de como vai funcionar, qual maneira vai ficar melhor. Eu não posso ser infantil e deixar que isso tome as minhas ações para que eu fique de mal com ela, para que eu trate ela de uma maneira má, negativa, porque simplesmente eu fui infantil e não quis deixar com que a experiência dela fosse se sobressair nesse sentido, para que a gente pudesse gravar da melhor forma. Então, assim, a gente tem que parar de ser infantil nas nossas ações, sabe? A gente precisa parar de ser levado também por ventos de doutrina. Muitos de nós, e eu falo isso por mim, porque eu passei uns 2 anos aí sendo um crente de YouTube. Eu não quero ir para a igreja hoje, vou assistir um culto aqui no YouTube. Aí eu ficava mudando os cultos, assim, sempre na hora do louvor. Nunca assisti a hora da palavra. Aí eu ficava, Jesus Cop, louvor, vamos assistir. Acabou. Vamos para outro culto. Aí tava tocando louvor.
Então a gente tem que parar de ser essa galera, e quando eu falo essa galera, estou falando esse pessoal que, incluindo a mim, beleza? Que é inconstante, que está sendo infantil, está sendo levado por ventos de doutrina, como o apóstolo Paulo fala, por dúvidas, por falatórios das pessoas. Isso demonstra, e eu sei que não é generalizando, mas isso demonstra muito que nós somos fracos na fé, sabe? A gente não é totalmente firme em Deus para prosseguir, para continuar e para ser disciplinado na nossa vida. E para terminar, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O vosso trabalho não é vão. Vamos aprender a ser firmes, nós precisamos aprender a ser firmes, a ter uma fé forte em Cristo, para que a gente não seja mais infantil, levado por ventos de doutrina e não sejamos mais inconstantes. A palavra-chave vai ser sempre disciplina. Então, nos dias que eu não quiser ler a Bíblia, nos dias que eu não quiser orar, eu tenho que lembrar, não, vou fazer isso aqui porque eu quero ser uma pessoa disciplinada, mas existe um motivo maior. Vou fazer isso aqui porque o meu Jesus, o meu Deus, ele é digno. Então, eu sempre coloco isso na minha cabeça, né? Tá bom, Vini, você não vai ler a Bíblia hoje por quê? Ah, porque eu não quero. Beleza, mas isso é motivação? Não. Qual que é a sua motivação? Deus é digno, Jesus é digno. Eu sei que se eu ler a Bíblia aqui num dia não vai fazer diferença, não vai fazer muita diferença para ele. Mas eu sei que para mim isso vai fazer diferença. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu oro, é como se eu estivesse conhecendo mais a Jesus, conhecendo mais o meu Senhor e me aprofundando muito mais nele. Então, lembre-se, a constância ela é uma gangorra imprevisível. A gente precisa tomar cuidado com os altos e baixos. Por mais que a inconstância esteja presa em nós, né? E aí entra a procrastinação, ciclos de altos e baixos. Nós precisamos começar a ser disciplinados. Nós precisamos ser firmes, perseverar para que a gente tenha segurança naquilo que a gente for fazer e nas nossas ações. Bom, se você ficou até aqui, se você achou que esse vídeo foi interessante, foi relevante, curte aqui. Tá bom? Vai ser muito importante. Na nossa descrição a gente tem alguns links aí para você poder nos seguir. Tem Instagram, tem Spotify, tem Twitter, tem TikTok, tem um monte de plataformas que nós estamos para poder propagar o reino e o evangelho de Deus, tá bom? Lembre-se, você é um diário que as pessoas lerão futuramente. Deus te abençoe e nós ficamos por aqui.